Olá amigos, muito boa tarde. Estou aqui de volta para gravar mais um vídeo aqui para o canal. Vou falar sobre um tema sobre o qual eu venho pensando já há algum tempo em gravar, porque é uma coisa que está sempre nos meus pensamentos, nas minhas reflexões, em muitas situações da vida cotidiana e muitas coisas que eu vejo na TV acontecendo ao redor do mundo. Tudo me leva a refletir muito sobre essa questão, que é o dinheiro. E o título que eu estou dando a este vídeo é Um Deus Chamado Dinheiro. Por que um Deus chamado dinheiro? Porque as pessoas, não 100%, claro, não podemos generalizar, vamos dizer que são todas as pessoas, mas em grande parte as pessoas do mundo todo hoje colocam o dinheiro num patamar, num pedestal, como se ele fosse um Deus. As pessoas hoje verdadeiramente endeusam o dinheiro. E o que é o dinheiro? Para começar, o que é o dinheiro? O dinheiro, como conhecemos hoje, ele se apresenta em metal, moeda, que é a mais antiga, em papel, que veio em segundo lugar, depois de séculos do surgimento da moeda, e por último, mais recentemente, no século XX, o dinheiro digital, o dinheiro eletrônico que está nos bancos. Não existe de fato em papel nem em moeda. Você pode ter R$ 1.000.000 no banco, se você tiver só R$ 50 na sua carteira e de repente houver uma pane geral na parte elétrica do planeta inteiro por uma erupção solar, você de repente só terá R$ 50 em dinheiro, papel, porque aquele restante, aquele 1.000.000 do banco simplesmente vai desaparecer, você não tem nada, né? E hoje, mais de um quarto, talvez já chegando próximo da metade, se não for mais do que isso, do dinheiro circulante no mundo é eletrônico, é virtual. Está apenas nos computadores, né? Está apenas nos computadores, transita para lá, você faz pagamento pela internet, ou na máquina lá do banco, ou pelo celular, né? Você só vai hoje, muitas vezes, como eu, só vou na máquina de autoatendimento para sacar, porque transferência, pagamento, tudo isso eu faço pelo celular, normalmente pelo celular. Então a transferência é toda eletrônica. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para a origem do dinheiro. O dinheiro surgiu há alguns milhares de anos atrás, mais de 2.000 anos. Não sei se chega a 3.000 anos, por aí. O dinheiro surgiu como moeda de bronze, de cobre, depois de prata, de ouro, como uma necessidade de troca. A moeda, ela foi inventada apenas para a troca, apenas para facilitar a troca, porque antes do dinheiro o que existia era o que se chama de escambo, que é a troca de mercadoria. Eu lhe dou uma coisa, você me dá outra, há uma troca. Então antes do papel e antes da moeda de metal, o que existia entre os povos, principalmente ali no Mediterrâneo, onde a civilização é mais antiga, a troca era na base do escambo, até que alguém teve a ideia de criar uma rodinha de metal e, né, foi chamada de moeda, e começou a utilização do dinheiro. E com isso algumas pessoas começaram a acumular dinheiro. Antes você acumulava o quê? Você podia acumular boi, podia acumular cabra,
carneiro, bode, né? Vegetais, produtos agrícolas, não podia acumular por muito tempo porque estragava mais rápido. Mas já existiam pessoas ricas, mesmo antes do dinheiro. Existiam agricultores, existiam principalmente pecuaristas, os criadores de animais, já bem mais para trás, que tinham muitas vezes um rebanho grande, eram pessoas ricas, mas não tinham dinheiro, tinham bens, não existia dinheiro ainda, né? Com o surgimento do dinheiro, as pessoas passaram a vender os seus bens, aquilo que produzia, o rebanho que se multiplicava, a agricultura, a sua produção agrícola, e as pessoas podiam acumular moedas. Com o tempo surgiu o banco, alguém ou um grupo de pessoas que passou a acumular moedas, emprestavam, nasce aí os juros, prestava a moeda a juros, né? E aí vem o mundo evoluindo em vários sentidos, a civilização evoluindo com o surgimento e o crescimento das cidades, um processo cada vez mais complexo de civilização, com a criação de serviços múltiplos, criação de necessidades, surgimento de necessidades cada vez maiores, muitas vezes artificiais, foram sendo criadas até a gente chegar nessa nossa civilização moderna, altamente complexa, em que você tem uma gama de necessidades, que não é só comer e nem morar, residência e comida, nem só o vestir. Você hoje tem computador, você tem celular, você tem televisão, você tem geladeira, você tem fogão, você tem uma série de eletrodomésticos, móveis em casa, você tem muitas coisas, necessidades, algumas que você não pode prescindir, como comida, principalmente, roupa, moradia, segundo plano, você vive na rua, pode viver até nu, mas sem comer você morre, né? O restante das necessidades, você vive. Se você for viver lá no mato, no campo, você pode viver sem televisão, sem geladeira, sem liquidificador, sem videocassete, desculpe, isso é coisa de velho, o DVD, né? Sem celular, você vive. Mas hoje nós estamos vivendo numa civilização altamente complexa, com muitas necessidades que vão se multiplicando, vão crescendo, aumentando sem parar, um consumismo desenfreado, muito incentivado pela televisão, e todos nós acabamos ficando de alguma forma, de alguma medida, em patamares, em níveis diferentes, mas todos nós estamos mais ou menos presos a um consumismo, uns mais, outros menos. Tem uns que consomem mais, outros consomem menos. A gente vive com menos recursos, com menos bens, e outros só conseguem viver com muitos bens, com uma complexidade muito maior de bens, e está muito mais presa a esse consumo, essa rotatividade do consumo, das coisas que você compra e logo se deterioram e não prestam mais, e você tem que trocar, tem que comprar outro e outro, e é o da moda, é o que sai agora, trocar de carro, trocar de celular, trocar de televisão, e a roupa da moda toda hora vai mudando, e a gente fica preso nisso. E dentro disso tudo, por trás disso tudo, muita gente acaba ficando presa, né? Acaba, por conta dessas necessidades às quais as pessoas se prenderam, preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo, acaba criando uma imagem do dinheiro que virou o que eu chamei no início de um Deus chamado dinheiro, porque hoje a maioria das pessoas não consegue viver sem dinheiro, algumas conseguem viver com pouco dinheiro, mas muita gente hoje no planeta só consegue viver com muito dinheiro, consegue viver com pouco dinheiro. E acha que precisa de cada vez mais bens. Acontece que para ter cada vez mais bens, a pessoa precisa ter cada vez mais dinheiro, porque hoje não há mais escambo. Você não leva uma geladeira e vai trocar por um fogão, você não leva uma televisão e vai trocar por um celular. Você tem que ter dinheiro no banco ou dinheiro na mão, em papel,
para você comprar a televisão, o carro, o celular e outras coisas mais. Então, as pessoas estão numa corrida desenfreada, numa corrida, às vezes, meio louca, atrás de dinheiro, para comprar as coisas, para satisfazer essas amplas e variadas necessidades que não param de crescer. E por conta disso, muita gente que não tem uma visão espiritual da vida, que não tem nenhuma noção de evolução espiritual, de reencarnação, de lei de causa e efeito, de nada dessas coisas, as pessoas acabam ficando presas só no material, nos bens materiais, nas necessidades materiais, na necessidade de ganhar dinheiro ou conseguir dinheiro de alguma forma, muitas vezes de qualquer forma, seja da forma que for possível, conseguir dinheiro, muitas vezes tirando do outro ou dos outros, tomando a força, com arma, assaltando bancos, explodindo caixas, assaltando carro forte, assaltando as pessoas, as casas, para roubar os bens, para vender, para transformar em dinheiro, para comprar outras coisas. E muita gente fica presa nisso, na corrupção, que hoje no Brasil é uma coisa que chama muita atenção, que causa muita revolta na população. Né? Empresários, como é o esquema da corrupção? Empresários altamente ambiciosos, são pessoas, são seres humanos altamente ambiciosos, que estão presos no ter e não no ser, querem ter muitas coisas, querem ter fazenda, querem ter casa, mansão de luxo, querem ter carro de luxo, querem viajar pelo mundo todo, toda hora, querem ter joias caras e muitas outras coisas, quando não televisão, um avião particular, um jatinho particular, e alguns têm, iate. Para ter essas coisas todas é preciso muito dinheiro. E aí, muitas vezes, esses empresários fazem uma coisa que nós podemos chamar metaforicamente de vender a alma ao diabo. Uma metáfora, uma maneira de dizer. E às vezes é meio literal mesmo. Vender a alma ao diabo. Como é que eles vendem a alma ao diabo? Não é que eles chamem o diabo um ser espiritual para conversar e pedir ajuda para eles conseguirem fortunas, milhões. Não, não é isso não. É simplesmente deixando de lado qualquer tipo de escrúpulo, deixando de lado a honestidade, a ética, sem pensar nos outros, né? E aí se aliam a políticos que também deixaram de lado ética, honestidade, escrúpulo, deixaram também de lado ambição, políticos que têm a ambição do poder e também, muitas vezes, do dinheiro. Poder e dinheiro. E os empresários, dinheiro, que acaba sendo também poder. Porque quem tem muito dinheiro, de alguma forma, também tem um poder. Inclusive o poder de bancar campanhas de políticos. Grandes grupos de empresas podem colocar quem eles quiserem como presidente da República, como governador do estado, como prefeito da sua cidade, deputado, senador e por aí vai. Então, essa aliança, políticos, empresários, para desviar dinheiro público, as licitações que são fraudadas, manipuladas, para que dali se tirar propina para o político, para o empresário, para a empresa cresce e por aí vai. Né? Isso é o que eu chamo de vender a alma ao diabo. Mas não são só os políticos, não são só esses empresários aliados aos políticos nos esquemas de corrupção que elegeram dinheiro à condição de um Deus. Muita gente que não está envolvido em corrupção, porque corrupção está associado a algo que é público, a dinheiro público, a órgãos públicos, empresas públicas, ao Estado, ao município, à União. Mas no campo privado particular, que é a maioria, as pessoas também elegeram o dinheiro a essa condição de um Deus. O dinheiro virou verdadeiramente um Deus para muita gente. Muita gente coloca o dinheiro como uma coisa mais importante da sua vida. O dinheiro é a coisa mais importante.
Então as pessoas matam por dinheiro, fraudam um monte de coisa para se dar bem, para ganhar mais, para lucrar mais, para enriquecer mais rápido, ficar mais e mais rico. Não importa a que custo, se aquilo está prejudicando, está causando dano, prejuízo, sofrimento aos outros, não importa. Não importa. Para muita gente não importa. Né? O que importa é a pessoa, né? O eu, para mim, é meu, eu quero, é meu. Não importa os outros. Então os outros não existem para pessoas que colocam o Deus nesse patamar, o dinheiro no patamar de um Deus. Então a pessoa é movida pelo dinheiro, a pessoa só pensa em ganhar dinheiro cada vez mais, não importa a que custo, passando por cima dos outros, roubando os outros, é o sócio que rouba o outro, é o funcionário que rouba o patrão que explora o empregado para lucrar mais e ficar mais rico mais rapidamente, uma empresa que destrói a outra menor porque está ameaçando no processo de competição de livre mercado, então vai fazer tudo para destruir, muitas vezes numa concorrência normal, leal, e muitas vezes na espionagem industrial, muitas vezes fazendo certas coisas que levam a destruir, pode destruir a imagem, inclusive, da outra empresa, para destruir o concorrente, ela poder liderar no mercado, né? Mandar sozinha no mercado, dominar sozinho o mercado daquele seu bem, daquele seu produto que a sua empresa produz. E isso acontece em muitas coisas. Nas empresas públicas ou nas empresas privadas, acontece muito de um funcionário estar tentando passar a perna no outro, um funcionário está fazendo tudo para queimar o outro colega, para poder tomar o lugar, para poder ganhar aquela gratificação que o colega está recebendo. E são tantas as situações que a gente vê no dia a dia, na televisão, nos telejornais diários, a gente vê todo dia a quantidade de fraudes, de falsificações, de tanta coisa no Bolsa Família, no seguro-desemprego. São tantas as fraudes, né, privadas e públicas, desviando dinheiro de empresas privadas, desviando dinheiro de órgãos públicos, dinheiro que é público, que seria utilizado para a saúde da população, para a segurança pública, para a educação das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Esse dinheiro é desviado para quê? Para que alguns empresários, alguns políticos vivam num luxo, nababescamente. Tenham grandes iates, moram em mansões, possam viajar pelo mundo gastando fortunas. E as empresas crescendo, como nós temos visto nos processos de corrupção que nos últimos anos vem sendo apurado. Mas a mensagem que eu quero deixar, a reflexão que eu quero deixar para os amigos é essa questão do dinheiro. Por quê? Por que eleger o Deus dinheiro? Eleger o dinheiro à condição de Deus. Por que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo? É normal, é racional, é lógico que todos nós busquemos ganhar dinheiro, mas aí tem que ser de forma lícita, dentro da lei, sem prejudicar ninguém, tá? Ganhar dinheiro para morar decentemente, com dignidade, se puder ter um carrinho, ter o seu carro, você comer com dignidade, você se vestir de forma digna, você ter lazer, Mas precisa de milhões e milhões e milhões e milhões? Você precisa de bilhões na sua conta bancária para satisfazer essas necessidades? Então nós vemos, por conta dessa visão do dinheiro, uma minoria no planeta inteiro que tem uma ambição exagerada, exacerbada. Essa minoria acaba controlando os grandes grupos econômicos, controlam as nações através dos seus políticos, né? Há uma aliança do poder econômico com o poder político, há uma aliança porque inclusive quem banca as campanhas são os grupos econômicos, são as grandes empresas que bancam
as campanhas. A gente está vendo no Brasil isso claramente. Quem banca, quem sustenta os diversos partidos políticos são as empresas grandes, principalmente as construtoras, que fazem as obras públicas. E esses grupos econômicos com os políticos acabam dominando o planeta todo e dominando os mercados e através da mídia e da propaganda impõem o consumo, impõem o padrão de consumo, a moda, o que é que a gente vai comer, o que é que a gente vai vestir, o padrão da casa e do carro que a gente vai ter, e nós somos muito manipulados e acabamos entrando no jogo deles de ficarmos também presos a essa busca insana de dinheiro, 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 dinheiro. E com isso nós deixamos de lado valores morais, valores éticos, valores espirituais, né? Grande parte das pessoas não tem uma visão espiritual ainda desenvolvida, nem pensa que é um espírito em evolução, encarnado em um corpo, né? Tendo várias necessidades, mas não consegue visualizar algo a mais além dessa condição física, material, carnal, dos bens, dessa prisão ao consumo, e fica preso ao ter. Grande parte da população humana hoje está presa ao ter, não consegue enxergar além disso, não consegue se ver como espírito, como ser em evolução. Porque quando nós desenvolvemos uma visão espiritual, uma compreensão espiritual da vida, nós deixamos de ter essa ambição tão exagerada. Nós buscamos dinheiro apenas como energia papel, é como eu costumo chamar, dinheiro para mim é energia papel. Então nós buscamos essa energia papel chamada dinheiro apenas para termos as nossas necessidades, né, satisfeitas, sem exageros e sem que isso prejudique os outros, as outras pessoas. Nós não podemos querer tudo para nós, fazermos de tudo sem limite para termos tudo que nós sonhamos, prejudicando os outros, lesando os outros. Há que ter um padrão ético mínimo, um padrão moral, um respeito, uma consideração pelo outro. Enxergarmos o outro como um ser humano também, como nós, que merece ser feliz, que merece ter saúde. Todos os seres humanos merecem ter uma alimentação digna, decente, adequada, ter uma casa digna, decente, que não precisa ser mansão de luxo, mas ter uma casa digna para morar. Não digo que todo mundo tem que ter um carro, até porque isso não é racional, mas termos transporte público decente, um metrô de qualidade, um trem como os países avançados da Europa, no Japão, que é o caminho do futuro, transporte público decente, limpo, seguro para a população como um todo. Não tem como todo mundo ter um carro. Se cada cidadão do planeta tiver um carro, não tem como, as ruas não vão suportar tanto carro. O caminho não é esse, né? Mas todo mundo merece morar, comer, vestir, ter lazer. Isso deveria ser a realidade de todos os 7 bilhões, marchando aí para 8 bilhões, 7 bilhões e meio de habitantes do planeta Terra. Isso deveria ser a realidade de todos. Por que não é ainda? Porque ainda há uma quantidade grande de espíritos encarnados na Terra com uma ambição exagerada, desmedida, insana, na busca dos milhões e milhões e milhões na sua conta bancária, sem querer saber dos outros, sem se importar com os outros. É isso que leva as empresas a saírem do país, vão para os países mais pobres, mais miseráveis, para explorar aquela mão de obra mais barata, para produzirem produtos cada vez mais baratos, que vão durar cada vez menos, para vender no mercado, no seu próprio país, de forma baratinha, para vender mais e lucrar mais e mais e mais. Isso hoje é uma prática normal, corriqueira, está no mundo todo. Muitas empresas americanas hoje estão na China, na Índia, nas Filipinas, em outros países,
na Ásia, em alguns países da América Latina, e é uma prática comum, e não é só os Estados Unidos. Empresas multinacionais de diversos países fazem a mesma coisa. E qual é o objetivo de todas essas empresas? Quando vão buscar aquele paizinho pobre, miserável, para pagar um salário miserável, sem ter direitos trabalhistas quase nenhum. Qual é o objetivo? Lucro, 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 cada vez maior, maior e maior. O objetivo é só esse. É essa visão materialista desses empresários que mantém esse estado de coisa no planeta. Então é preciso, meus amigos, que todos nós reflitamos sobre essa questão do dinheiro. Vamos tirar o dinheiro desse pedestal. Vamos deixar de olhar o dinheiro como um bem em si mesmo, como uma meta de vida, como uma busca insana, muitas vezes. Vamos olhar o dinheiro apenas como um intermediário. É apenas uma energia papel. Ele apenas serve para comprar coisas, mas não precisamos de tantas coisas para sermos felizes. A felicidade não está no ter. Ter cada vez mais e mais e mais em quantidade de coisas. A felicidade é uma questão íntima, interior, interna, que não está presa ao ter. Pessoas que têm necessidades básicas satisfeitas podem ser muito mais felizes do que pessoas que buscam muitas necessidades. E para isso basta nós olharmos para os índios que vivem nas florestas. Roupa quase nenhuma, a cabaninha de palha, não tem nada eletrônico, não tem dinheiro, não existe dinheiro no meio dos índios, nem papel, nem moeda, nem eletrônico, não tem DVD, não tem televisão, não tem fogão, não tem videogame, não tem celular, não tem nada disso que a gente hoje está preso e a gente acha que não vive sem essas coisas. Os índios vivem e vivem bem, e vivem com saúde, e vivem em paz, e são felizes com aquelas poucas necessidades que eles conseguem facilmente satisfazer. Enquanto que nós, presos ao ter, nessa busca insana de dinheiro, 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 cada vez mais dinheiro, criando necessidades cada vez maiores, artificiais, e quanto mais o sistema econômico cria necessidades e nós corremos atrás para ter esses bens que eles dizem através da mídia que nós temos que ter, quanto mais a gente corre atrás para ter mais, para ter mais, para ter mais, o salário não dá conta de comprar tanta coisa, aí nós nos tornamos infelizes, correndo atrás de bugigangas, correndo atrás de coisas supérfluas, desnecessárias, materiais, ficamos presos só no ter. Na busca do ter, nós acabamos infelizes, porque jamais vamos conseguir acompanhar o ritmo do consumo que é pregado e propagado através da televisão. Nós nunca vamos conseguir ter tudo que as empresas querem que nós compremos, consumamos, que eles fazem a gente acreditar que nós precisamos dessas coisas para sermos felizes, mas nós não precisamos. Nós precisamos, na verdade, de muito pouco para sermos felizes. Então, finalizando, vamos colocar o dinheiro no seu verdadeiro lugar. Tirar o dinheiro da condição de um Deus. E vamos olhar para o Deus verdadeiro, dentro e fora de nós. Vamos buscar o espiritual, que é o mais real, que é o mais concreto. Vamos ter uma visão mais espiritual da vida, para que todos nós no planeta possamos ser mais felizes. Ter aquilo que realmente necessitamos, mas permitindo que os outros também tenham. Dividir, compartilhar, generosidade, para que todos nós possamos ter os bens de consumo que realmente são necessários. Tá? Vou ficando por aqui, é essa reflexão que eu queria trazer para os amigos. Uma boa tarde, muita paz para todos.